Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre os modos de conhecer. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o que é o conhecimento. Quando a gente começa a estudar sobre o conhecimento, a gente acaba percebendo que existem muitas formas da gente adquirir esse conhecimento. A gente pode conhecer o mundo e acabar dando um sentido para as coisas que existem nele. O primeiro tipo de conhecimento que nós temos aí na humanidade vai ser o conhecimento mítico. São explicações simbólicas que existiram para a gente tentar explicar as coisas que aconteciam na natureza e na vida humana, para a gente poder dar sentido a essas coisas que acontecem na natureza e na vida humana. E isso há muito tempo atrás. Um exemplo do conhecimento mítico eram os mitos contados tanto pelos indígenas quanto na Grécia Antiga, que envolvia ali as pessoas e coisas sobrenaturais. Outro tipo de conhecimento que nós temos vai ser o conhecimento que ele é colocado como vulgar ou senso comum. Normalmente a gente ouve mais a nomenclatura do senso comum, mas Tia colocou ali o vulgar porque é a nomenclatura que vem no livro de vocês. Qual vai ser esse conhecimento do senso comum? Que é quando as pessoas acabam dizendo algumas coisas e essas coisas vão se perpetuando com o tempo e ninguém fala que é mentira ou que é verdade. As pessoas só vão passando de forma oral para as outras pessoas. E normalmente o senso comum ele vai surgir de uma forma muito espontânea. Então são conhecimentos que as pessoas acabam propagando porque ouviu dizer que alguém inventou, mas que não tem uma comprovação ou uma demonstração. É quando você ouve a sua avó, sua bisavó ou alguma pessoa falar alguma coisa que você sabe que não tem uma comprovação, mas que todo mundo sempre fala. Por exemplo, que a gente passar embaixo de uma escada vai dar azar. Isso não tem uma demonstração, uma comprovação científica, mas as pessoas sempre falam isso e a gente acaba acreditando que isso faz parte da cultura da que a gente pertence, de algumas pessoas dizerem que determinadas coisas vão acontecer e a gente acreditar que isso vai acontecer. São coisas que a gente aprende com nossos avós, com nossos bisavós, com nossos ancestrais, mas que não tem uma comprovação científica nisso aí. Falando em científico, o próximo tipo de conhecimento é o científico. No conhecimento científico, nós vamos ter aí explicações de fenômenos naturais, utilizando algum instrumento, técnicas ou recursos de observação que vai comprovar por que as coisas acontecem na natureza ou por que as coisas acontecem no corpo do ser humano. Então, o conhecimento científico, ele já vai ter um método, ele vai seguir um passo a passo para ele poder descobrir se alguma coisa é ou não é daquela forma que acontece. Nós também temos o conhecimento filosófico. Ele já vai consistir aí, já vai investigar qual é a lógica das ideias, como as ideias surgiram e por que elas acontecem de determinada forma. Esse conhecimento filosófico, ele vai investigar a lógica das ideias, dos pensamentos dos seres humanos. E também vai falar um pouquinho sobre qual a interpretação que o ser humano tem em relação ao mundo, em relação às coisas que acontecem. Esse conhecimento filosófico, ele surgiu ali mais ou menos no mesmo período do conhecimento mítico, que a gente já vai ver como é que foi surgindo cada um. Temos também o conhecimento religioso. O conhecimento religioso vai ser orientado pela fé, pela crença que as pessoas têm, que vai ultrapassar a razão e vai se relacionar com divindades. Então, é aquele conhecimento religioso que a gente tem em relação de onde a gente vem, para onde a gente vai, mas que usa a divindade para explicar alguns fenômenos da natureza e as coisas que acontecem no mundo. E nós temos, por último, mas não menos importante, o conhecimento que é artístico. O conhecimento artístico, ele procura despertar nas pessoas sentimentos, emoções e a intuição das pessoas por meio das obras de arte. Que essas obras de arte seria aí a literatura, a escultura, a pintura e por aí vai. Então nós temos aqui esses modos de conhecer. Vem contigo que é rapidinho. O que é que vai acontecer? O conhecimento mítico e o conhecimento religioso, eles vão surgir primeiro, porque as pessoas vão tentar explicar as coisas que acontecem no mundo de alguma forma, porque o ser humano ele tem essa necessidade de saber da onde ele veio e para onde ele vai.
para que ele tenha um sentido na vida dele, digamos assim. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter o conhecimento mítico que vai contar histórias envolvendo pessoas e pessoas que elas podem ser consideradas semideuses, como vários mitos que existiram e tudo mais. Mas esses mitos, eles não só existiam aí na Grécia Antiga, em Atenas, ele também vai existir em diferentes povos, como os indígenas. E paralelo a ele também veio o conhecimento religioso, que as pessoas utilizarem, é como se os dois fossem parecidos. Só que no conhecimento religioso, a gente vai utilizar essa coisa da divindade, de Deus ou deuses que existem e que foram responsáveis pela criação da natureza e das coisas que nós temos no mundo. Isso vai ser envolvido através da fé. Paralelo a esses dois aqui, veio o conhecimento filosófico. O que aconteceu? Os filósofos, eles estavam ali já meio que cansados, entre aspas, de tudo ser explicado de forma mítica ou de forma religiosa. E eles começaram a questionar esse conhecimento mítico e esse conhecimento religioso. E aí surgiu esse conhecimento filosófico. E o conhecimento filosófico, ele vai passear por todos esses aqui. E aí, no conhecimento filosófico, surgiram aí os filósofos que a gente chama de pré-socráticos. Nós chamamos eles de pré-socráticos porque eles vieram antes de Sócrates. É como se Sócrates fosse um marco no tempo para os filósofos. Eles tentavam explicar as coisas que aconteciam na natureza de forma lógica, de forma racional. É tanto que esses pré-socráticos, eles queriam saber qual é a origem das coisas. E cada um deles foi falando como é que achava que as coisas tinham surgido no mundo. Depois desse conhecimento filosófico, veio aí o conhecimento científico, que é quando os filósofos começaram a progredir na sua forma de conhecer e começaram a perceber que a gente tinha como utilizar um método ou alguns materiais para a gente conseguir adquirir o conhecimento de como as coisas funcionavam. Paralelo a isso, nós temos aí o conhecimento que é artístico e o conhecimento que ele é do senso comum. Esses dois conhecimentos aqui, eles vão passear aí, ó, pelo conhecimento científico, filosófico, religioso e mítico, que desde sempre existiu a arte, em que as pessoas utilizavam a arte para fazer as coisas. É tanto que o teatro é um tipo de arte, surgiu há muito tempo atrás na Grécia Antiga, e quando surgiu tinha essa coisa de ter os mitos e de ter o conhecimento religioso, e o senso comum vai ser aquelas coisas que as pessoas acabam acreditando que existe, ou vai fazer alguns ditados populares em relação ao convívio que elas têm na sociedade. O conhecimento filosófico, ele vai passear por todos esses aqui, porque ele tem a função de questionar, de interrogar, de refletir sobre as informações, sobre o conhecimento que já existe, para que a gente tente entender se aquilo ali vai ser verdade ou não. Lembrando que essa verdade, ela pode ser comprovada de algumas formas, mas que às vezes não existe uma verdade absoluta. Nós vamos ver mais na frente isso. Então, esse conhecimento filosófico, ele vai ser responsável por questionar os outros conhecimentos que já existem. Esse questionamento filosófico vai ser para dizer que os outros estão errados? Não, porque cada um vai ter o seu princípio, o seu viés. E cada um vai acreditar naquele conhecimento que acha melhor para a sua vida, para a sua experiência. Lembrando que cada um vai ter um tipo de pensamento, cada um vai ter um modo de conhecimento e que tá tudo bem. Vai existir essas formas de conhecimento, mas que é importantíssimo nós fazermos uma reflexão e um questionamento sobre as coisas que nos é dita como verdade absoluta. Como nosso bom e velho tesouro escondido, nós temos aí algumas citações no livro de vocês. Na página 39. Tia vai ler aí pra gente entender como é que funcionam esses tipos de conhecimento. Entre os inúmeros relatos dos nossos índios, encontramos o da origem do dia e da noite. Ao transportarem um coco, certos índios ouviram de dentro dele ruídos estranhos e não resistiram à tentação de abri-lo, apesar de recomendações contrárias. De dentro do coco escapuliu então a escuridão da noite. Por piedade divina, a claridade lhes foi devolvida pela aurora, mas com determinação de que nunca mais haveria só claridade como antes, mas a alternância do dia e da noite. Aqui nós temos uma citação que foi tirada
baseada aí de um livro, Sofia, que conta um mito. Esse mito, percebam bem, tenta explicar a origem do dia e da noite. Não há uma comprovação científica. É uma história que vem contando pra gente como é que poderia ter surgido isso. Isso de que forma? Utilizando uma história. Então, essa história que nós acabamos aqui de ver, um exemplo de conhecimento mítico, é que nós temos um mito contado utilizando aí explicações que são simbólicas, como o coco e os ruídos que tinha, para que a gente consiga entender como é que seria esse surgimento do dia e da noite. Nós temos aqui agora um exemplo do conhecimento que ele é vulgar ou do senso comum. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Por que a gente chama de senso comum? Porque não é algo que é comprovado cientificamente. O que esse ditado quer dizer? Se você acaba fazendo algo de ruim para alguém, você vai receber esse algo ruim de outra pessoa, que não necessariamente vai ser da mesma pessoa, mas que você vai acabar recebendo. Não é algo que é baseado em alguma metodologia, nem nada. É um ditado popular, então a gente vai chamar ele de conhecimento de senso comum. Lembrando uma coisa, gente. Algumas pessoas podem dizer que o senso comum de nada serve, mas nós devemos avaliar isso aí, porque o senso comum ele vai partir como um princípio para que a filosofia, a ciência, outros tipos de conhecimento possam se basear para adquirir um conhecimento comprobatório, digamos assim. Então é como se a filosofia partisse do princípio do senso comum para fazer reflexão sobre esses ditados populares ou sobre essas crendices, como o povo chama. Então, esse conhecimento do senso comum, ele parte de princípio para os outros tipos de conhecimento também. Falando em conhecimento comprobatório, no conhecimento científico, como o tia Michele já vinha falando aí, temos aqui a afirmação científica: a água ferve a 100 graus centígrados. É uma informação que ela foi comprovada utilizando instrumentos, técnicas em um determinado momento. No conhecimento filosófico, temos aí uma citação de Sócrates, que diz: só sei que nada sei. Essa citação é com a reflexão que Sócrates fez em relação à forma como os seres humanos estavam interpretando as coisas que havia na Grécia Antiga. Vamos aqui com tia. O que vai acontecer? Na Grécia Antiga vai ter um bocado de filósofo que vai falar um bocado de coisa e todo mundo vai achar que aquilo ali é verdade. Só que Sócrates, muito maravilhoso como é, ele desenvolveu uma técnica que a gente chama de maiêutica, que é quando ele vai ficar perguntando coisas às pessoas para as pessoas terem certeza se aquilo que elas acham que é verdade de fato. E aí ele, imaginando, teorizando, pensando que na verdade, nem tudo aquilo que a gente acha que é verdade, ele diz que a única coisa que ele sabe é que ele não sabe de nada. Mesmo ele sendo considerado um dos maiores filósofos do mundo, e que ele, apesar de não ter deixado nada escrito, como o tia Michele já falou um bocado de coisa, e aí os alunos dele acabaram escrevendo e passando para a frente, vamos dizer assim, para os tempos que nós temos aí hoje, o conhecimento atual, dessas coisas que ele falou. Então, a única certeza que ele podia dizer que ele sabia é que ele não sabia de nada. Justamente por quê? Porque é como se as coisas mudassem com o tempo e essas mudanças fizessem com que elas não fossem mais verdade absoluta em relação àquilo que estava acontecendo. Então ele chegou a essa conclusão. Esse conhecimento é filosófico. Por que vai ser um conhecimento filosófico? Porque ele vai refletir sobre as coisas que os seres humanos estão falando em relação a alguma coisa. No caso dele, em relação a tudo, né? Que ele já falou aí que ele não sabia era de nada. Mas isso quer dizer que ele não sabia de fato? Não. Isso quer dizer que ele interpreta que aquelas verdades que são ditas absolutas pelas outras pessoas nem sempre vão ser verdades. Inclusive aquilo que ele também fala. Temos aqui um exemplo do conhecimento religioso. Fé é acreditar no que você não vê. A recompensa desta fé é ver o que você acredita. Quem falou isso aqui foi Santo Agostinho, que ele também foi considerado um filósofo, porque ele acabava pensando sobre as coisas, mas ele também era um religioso. Ele, quando ele diz isso, ele vai tentar aí explicar que quando a gente acredita em alguma coisa que a gente não vê, que seria esses fenômenos da divindade, vamos dizer assim, dos deuses, de Deus no caso, né, que ele tinha uma vertente religiosa, a recompensa dessa fé seria que a gente iria ver o que a gente acredita.
acredita. Então é como se a gente acreditasse numa divindade, essa fé nessa divindade iria nos proporcionar aí a gente conseguir ver aquilo que a gente acreditasse. Como se a gente tivesse fé que alguma coisa iria acontecer, porque é vontade divina. E a gente visse essa coisa acontecer, por quê? Porque a gente acreditou que ela iria acontecer. Esse conhecimento a gente chama de conhecimento religioso, que envolve a divindade, essa questão da fé. E por último, mas não menos importante, temos aí um exemplo do conhecimento artístico. Só a imaginação pode ir mais longe no mundo do conhecimento. Os poetas e os artistas intuem a verdade. Não pinto o que vejo, mas o que sinto. Esse conhecimento artístico, ele vai utilizar de quê, gente? Da imaginação e da emoção e sentimento que nós podemos, através daquela arte, provocar em alguém. Digamos assim. Ele vai dizer que a imaginação pode fazer com que a gente vá mais longe no mundo do conhecimento, como se a imaginação proporcionasse pra gente essa oportunidade, digamos assim, de conhecer melhor o mundo, da gente mais longe nesse mundo do conhecimento. Como se a imaginação fosse proporcionar pra gente que a gente mergulhasse nesse mundo que a gente tem a conhecer. E ele, quando ele fala assim que esses poetas, eles intuem, é que tipo assim, eles vão ter uma intuição sobre a verdade. Essa intuição sobre a verdade não vai necessariamente ser sobre ele pintar alguma coisa que ele visse em algum lugar, uma paisagem, alguma coisa assim, mas que na verdade ele pintasse aquilo que a intuição passasse para ele em forma de sentimento, de emoção. E essa intuição iria proporcionar a ele essa criatividade, essa imaginação para ele imergir no mundo do conhecimento, para ele navegar nesse mundo do conhecimento. Como se dissesse assim: bom, eu vou utilizar a minha imaginação para criar uma obra de arte, e essa obra de arte vai proporcionar às outras pessoas vasto conhecimento sobre algumas coisas que existem, para ficar mais assim perto do que a gente entende. É como um artista pega uma situação tal, cria uma música sobre essa situação, porque ele sentiu e teve a intuição de que determinados acontecimentos poderiam trazer ele a refletir sobre aquilo, e ele queria passar esse pensamento para as outras pessoas em forma de música. Então é como se a música expressasse não só o que ele está sentindo em relação àquilo que ele conheceu, aquele objeto do conhecimento dele, mas aquilo que ele sentiu ao conhecer aquilo. E é por isso que muitas vezes a gente se identifica com as músicas, com a poesia e tudo mais, porque elas vão refletir na gente acontecimentos que podem ser parecidos com situações que a gente viva, mas que permitem que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo no mundo, por exemplo. Aí nós temos a parte do que é o tesouro escondido, que diz o seguinte: existe uma variedade de conhecimentos ao nosso redor. A nossa percepção de mundo inclui diferentes formas de sentir, olhar e refletir, cada uma construindo um sentido para as nossas experiências. O que ele quer dizer com isso aqui? Existe uma variedade de conhecimentos que nós temos a oportunidade de adquirir. Só que a nossa percepção em relação a esses conhecimentos, a nossa percepção de mundo, a nossa cultura, a nossa vivência, tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida naquela comunidade em que nós estamos inseridos, vai nos dar uma percepção. E essa percepção de mundo vai incluir o quê? Formas da gente sentir as coisas, da gente olhar para os outros, para as coisas que estão acontecendo, da gente fazer reflexões sobre o que vem acontecendo ao nosso redor e por aí vai. E essas reflexões que nós fazemos, elas vão gerar aí um sentido, elas vão começar a construir um sentido para as coisas. Como se a gente tivesse um conhecimento e a partir da nossa percepção sobre o mundo e as nossas experiências fizessem esse conhecimento fazer sentido para a nossa vida. Se eu tenho conhecimento mítico, se eu tenho conhecimento religioso, se eu tenho conhecimento filosófico, eu vou obter esse conhecimento, mas esse conhecimento obtido, ele vai sofrer influência direta sobre as minhas experiências e as minhas percepções de mundo. Então, o sentido que eu vou dar para aquele tipo de conhecimento
vai ser baseado na minha cultura. Vai ser baseado nas coisas que eu acredito. E agora é a sua vez de filosofar. Tia Michelle passou uma tarefa bem bacana com pesquisa que vocês vão adorar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!